Oi, oi! Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast desse canal. O podcast ainda não tem nome, então eu aceito sugestões aqui nos comentários. Mas a ideia do podcast é vocês treinarem a escuta no português e o quanto vocês conseguem entender do que eu falo, tá bom? Nesse primeiro episódio, nós vamos conversar sobre palavras que só existem em português, palavras que não existem no inglês. Talvez existam em outros idiomas, mas não tem uma tradução para o inglês. São palavras únicas do português. Então vamos começar. Eu fiz uma pesquisa, eu procurei na internet palavras que só existem no português. E eu encontrei uma lista de palavras. Tem muitas palavras que só existem no português. Eu escolhi as melhores palavras para falar para vocês o que significa. Que palavras são essas? O que significam essas palavras em português? A primeira palavra que só existe no português é cafuné. Você sabe o que significa cafuné? Cafuné é fazer carinho na cabeça de uma outra pessoa. Quando você faz carinho na cabeça de uma pessoa, em português isso é cafuné. Cafuné. Então você pode falar, por exemplo, pode fazer cafuné para uma pessoa que você tem um relacionamento ou uma pessoa que é íntima. Você pode falar, faz cafuné, por favor. A segunda palavra é xodó. Xodó é um apelido amoroso. É como você chama o seu namorado ou a sua esposa ou o seu marido. Você pode falar que ele é o seu xodó. É o xodó, é uma pessoa querida, é um xodó. Tem uma música com a palavra xodó. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Vou colocar o nome da música aqui ou na descrição do vídeo, porque eu não lembro agora. Mas essa palavra é muito engraçada e eu acho ela muito fofa, um xodó. Você pode falar, você é o meu xodó. Significa que é uma pessoa querida para você, uma pessoa que você gosta muito é o seu xodó. Vocês podem ter um relacionamento amoroso ou não. Pode ser um amigo, uma pessoa da sua família que você gosta muito. Ela é o seu xodó. Agora vem uma palavra que não é tão fofa assim, não é tão amorosa. É a palavra perrengue. Perrengue é quando você passa uma situação difícil. Isso é um perrengue. Por exemplo, você viaja e a sua mala não chega. A mala foi extraviada. Eles perderam a mala. A companhia aérea perdeu a mala. Isso é um perrengue. Um perrengue na viagem, porque é um problema muito grande não ter a mala com você na viagem. Você não vai ter roupas, você não vai ter as suas coisas. Isso é um perrengue. Então, o perrengue é quando você tem uma situação difícil que você precisa resolver. Você pode falar, foi um perrengue chegar aqui. Quer dizer que foi muito difícil chegar aqui. Por exemplo, quando você viaja para o Brasil, de um país muito longe. É um perrengue chegar no Brasil. Tem que parar em outro país, tem que descer no aeroporto, tem que passar pela segurança. É um perrengue. É uma situação difícil para algumas pessoas. Talvez para outras pessoas não seja um perrengue. Mas sim, o perrengue é uma situação difícil de lidar. Muito bem, próxima palavra que eu tenho aqui é calorento ou friorento. Calorento ou calorenta, o feminino, é uma pessoa que sente muito calor, mesmo quando não está calor. A pessoa sente calor
até quando não está calor. É uma pessoa calorenta. E o oposto é friorento ou friorenta. Uma pessoa que sente muito frio, mesmo quando não está frio. É uma pessoa friorenta. Ela sente muito frio. Eu acho que eu sou uma pessoa calorenta. Eu sinto muito calor, até quando não está calor. E você? Você é calorento ou friorento? Deixa aqui nos comentários. Próxima palavra, e essa palavra é muito boa, é a palavra quentinha. Quentinha é quando você compra a comida pronta. Você compra o almoço pronto ou você leva o almoço pronto pro trabalho. Isso é uma quentinha. É a comida que você compra pronta no pote ou na embalagem. A comida vem pronta na embalagem. Isso é uma quentinha. Ou pode ser também uma marmita. A marmita é a comida que você leva para o trabalho de casa ou que você compra na rua e come no trabalho. Isso é uma marmita. Mas no Brasil, a gente come quentinha de arroz, feijão, farofa, carne, salada, tudo na embalagem e a gente chama de quentinha. E você pode ou levar de casa para o trabalho a quentinha, ou você pode comprar na rua uma quentinha, que é a embalagem com arroz, feijão, farofa, carne, salada. Comida que a gente come no almoço, normalmente. Próxima palavra que eu tenho aqui na minha lista é a palavra passeio. Passeio traduz para inglês como a walk. Mas a walk, no português, é uma caminhada também. E um passeio, ele não precisa ser só quando você vai andar, quando você faz uma caminhada. O passeio pode ser, por exemplo, um passeio de barco ou um passeio de trem. É quando você sai de casa para aproveitar o tempo e isso é um passeio. Você vai passear na rua. Por exemplo, você pode passear com o cachorro. É quando você leva o cachorro na rua para fazer xixi ou cocô, ou só porque o cachorro precisa andar. Isso é passear com o cachorro. Você passeia com o cachorro. Mas eu também posso fazer um passeio de barco. É quando você vai no barco e passa umas horas no barco e você aproveita esse tempo no barco. Isso é um passeio de barco. Então, quando uma pessoa fala que ela vai fazer um passeio, é porque ela vai sair de casa e fazer uma coisa divertida, uma coisa legal. O passeio é sempre positivo. O passeio é uma coisa boa. Quando você faz um passeio, você se diverte. Então, sim, não tem uma tradução muito clara pro inglês da palavra passeio. Próxima palavra, e essa palavra também eu amo essa palavra, que é a palavra enrolado ou enrolada. Quando uma pessoa ela é enrolada, é uma característica, você é uma pessoa enrolada, ou você pode estar enrolada também, pode ser. Calma, eu vou explicar. Quando você é uma pessoa enrolada, é porque você é uma pessoa, você tem dificuldade de resolver as coisas. Por exemplo, uma pessoa enrolada, ela chega atrasada nos lugares, ela esquece as coisas porque ela é enrolada. Ela tem muitas coisas acontecendo na vida dela e ela tem dificuldade de lidar com todas essas coisas. Então, lembrar horário, de decidir as coisas, de saber o que vai fazer e o que não vai fazer, é uma pessoa enrolada. Uma pessoa que tem muitas coisas para fazer e por isso tem dificuldade de lidar com todas as coisas. É uma pessoa enrolada. Ou pode ser momentâneo, pode ser temporário. Você está enrolado nesse momento, porque tem muito trabalho ou porque tem que estudar muito. Então, nesse momento, você está
enrolado, mas você não é uma pessoa enrolada. Então, uma pessoa enrolada é uma pessoa desorganizada, uma pessoa atrapalhada, uma pessoa que demora para resolver as coisas, para decidir as coisas, uma pessoa que esquece muito rápido, é uma pessoa enrolada. Agora, vamos para as palavras um pouco nojentas do português, mas que são palavras importantes, porque eu acho que elas mostram a cultura do Brasil. No Brasil, a gente, não todo mundo, mas muitas pessoas têm a cultura da higiene. No geral, os brasileiros se preocupam muito com a higiene. Então, tomar banho, escovar o dente, todas essas coisas. E isso mostra no nosso vocabulário. Por exemplo, nós temos uma palavra para quando o seu pé, o pé, fica fedido. Quando o pé fede. Quando o pé tem um cheiro ruim, em português a gente fala chulé. Isso é chulé. Você está com chulé. O seu pé está fedendo, está com cheiro ruim. Isso é o chulé. O chulé é quando o pé ou o sapato ou uma meia está fedendo. Você fala, nossa, você está com chulé. Ou o seu sapato está com chulé. Essa meia está com chulé. É um cheiro ruim do pé, especificamente do pé. Só pode ser um cheiro ruim no pé. É o chulé. Agora, e para as outras partes do corpo? Quando você tá com um cheiro ruim na axila, embaixo do braço, a gente fala CC em português. Você está com CC. É o cheiro ruim na axila, embaixo do braço. Isso é o CC. E tem mais um também, quando você tá com mau hálito, ou seja, quando você tá com um cheiro ruim na boca, a gente fala que você tá com um bafo, é um mau hálito, um cheiro ruim na boca especificamente. Então você pode falar, você tá com um bafo, vai escovar o dente. Ai, que nojo. Muito nojento, mas eu acho ótimo que essas palavras representam muito da nossa cultura, do jeitinho brasileiro de ser. Próxima palavra também que eu acho que só os brasileiros conhecem, porque eu acho que é uma coisa brasileira, por isso não tem tradução para os outros idiomas, mas talvez exista de outra maneira em outros países. Não sei, vou explicar e vocês me contam aqui nos comentários. No Brasil, a gente tem o jogo do bicho, mas o jogo do bicho é ilegal. É um jogo de aposta e é ilegal no Brasil, o jogo do bicho. Apesar de ser ilegal, muitas pessoas jogavam o jogo do bicho antigamente. É ilegal porque é um jogo de aposta e as pessoas perdem muito dinheiro nesse jogo de aposta. Então, por isso é ilegal no Brasil. Mas antigamente, muitas pessoas jogavam o jogo do bicho, que você aposta em um animal e num sorteio, o animal que ganhar, você ganhou, se você apostou nesse animal. Mais ou menos assim. Eu não sou especialista em jogo do bicho, mas é mais ou menos isso. Mas, enfim, o jogo do bicho, portanto, é uma palavra que não tem tradução, eu acho. E junto do jogo do bicho vem uma outra palavra, que é o bicheiro. O bicheiro é a pessoa que organiza o jogo do bicho. E não é uma coisa legal de ser, mas é uma palavra que muitos brasileiros conhecem. Deixando as ilegalidades de lado, vamos para a próxima palavra. E agora, uma palavra que eu tenho quase certeza que existe em outros idiomas, mas não encontrei uma tradução para o inglês, que é a palavra madrugar ou a madrugada. A madrugada é o período entre 1 da manhã até as 5 da manhã, 4 da manhã, por aí. É a madrugada. Esse período da noite que normalmente as pessoas estão dormindo. É a madrugada, de 1 da manhã até às 5 da manhã. Isso é a madrugada. E se você passa esse período acordado, você madrugou.
Isso é madrugar. Quando você fica acordado de 1 da manhã até 5 da manhã, ou de 1 da manhã às 3 da manhã, você madrugou. Você ficou acordado durante a madrugada. A próxima palavra que eu tenho na minha lista é a palavra rolê. Rolê é mais uma gíria usada pelos jovens. As pessoas jovens usam muito a palavra rolê. Rolê é quando você sai com os seus amigos. Vocês vão dar um rolê. Por exemplo, você vai com seus amigos no bar. Vocês vão dar um rolê. E a gente usa sempre com o verbo dar. É dar um rolê. Por exemplo, se você vai no cinema com seus amigos, você pode falar que vocês vão dar um rolê. Ou você pode perguntar pro seu amigo: qual rolê hoje? Significa o que vocês vão fazer hoje. Vocês vão sair de casa para fazer o quê? O rolê é sempre sair de casa. Tá? Também acho que é uma palavra bem única do português brasileiro, dar um rolê. Significa sair com os amigos ou com pessoas que você gosta, pode ser com a família também. Mas é uma palavra bastante informal, tá? Então a gente usa com amigos, conhecidos, mas não no trabalho. É uma palavra informal. E a próxima palavra é a palavra malandro. Malandro também acho que é uma palavra bem única do português brasileiro. Malandro e malandragem. Malandro é aquela pessoa que ela é inteligente, mas ela usa a inteligência dela a favor dela mesma. É aquela pessoa que faz as coisas para ganhar vantagem, para se dar bem. Ela faz as coisas para ela mesma ficar bem ou ficar melhor. Isso é uma pessoa malandra, pessoa que usa a inteligência para o próprio bem, sem se importar muito com as consequências. Pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. E a malandragem são essas coisas que essa pessoa faz. Isso é a malandragem. São essas ações que um malandro tem. E malandro pode ser feminino também. A malandra. O malandro, a malandra. Também tem uma música em português com a palavra malandro. Malandro, malandro, mané, mané. Pode crer que é. Vou colocar o nome aqui também. Tem uma outra música também que chama Malandragem. Também não lembro quem canta, mas eu vou colocar aqui ou na descrição para vocês conhecerem mais sobre as músicas brasileiras. Esse foi o primeiro episódio desse podcast. Me conta aqui se vocês já conheciam alguma dessas palavras que eu falei aqui e se vocês conhecem outras palavras que não têm tradução, só existem no português. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!